Vamos lá. Então aqui, pessoal, começando a nossa aula oficialmente. Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é sobre o ciclo PDCA e a formatação de planos de ação utilizando o 5W e 2H. Então, vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Um momentinho. Deixa eu ver se deu certo. Vamos lá, tá entrando agora. Pronto. Bem, o ciclo PDCA é uma técnica utilizada no planejamento e na operação das empresas, de um modo geral, para buscar, principalmente, a melhoria contínua. Então, é uma metodologia de gestão, né, que vai permitir que, a partir da organização de ações em partes desse ciclo que formam o PDCA, montar uma estratégia de estar sempre elevando o nível de qualidade entre o que você planejou e o que você, de fato, está executando. Então, o que é o PDCA? Né? Consiste num ciclo que ele é contínuo de planejamento, execução, avaliação e a correção de rota, correção de problemas de um processo. A ideia base é que você vai, com o PDCA, primeiro planejar o que fazer. Quando você parte para executar aquilo que foi planejado, né? Executar a operação, executar o processo, né? Você vai logo em seguida trabalhar numa próxima fase o acompanhamento desse processo, no sentido de certificar se o que você executou está de acordo com o planejamento posto. Então, o objetivo é que você faça a conferência entre realizado versus o planejado. E no momento que essa verificação é feita, né, você tem a capacidade de, inclusive, entender se esse processo que ora foi desenhado, se ele está de acordo ou que o conhecimento que foi adquirido ao longo dessa execução, se ele pode, na verdade, influenciar na melhoria dos próprios padrões, dos próprios parâmetros que você monitora o seu processo. Então, é uma ferramenta muito utilizada no aspecto da qualidade total. Então, todas as empresas que atuam com certificação de qualidade, seja no ISO 9000, né, ou seja, por exemplo, na construção civil com o PBQPH, vão, de certa forma, em algum momento, trabalhar a melhoria contínua, e a ferramenta do PDCA é uma das que é mais usada e mais difundida do entendimento das pessoas e gestores, profissionais, e ela é uma ferramenta relativamente até simples para se entender e executar. Então, a ideia é que se forma um ciclo, né? Então, esse ciclo ele vai começar numa primeira fase, que é a fase de planejamento. Em inglês, plan ou plan. E o plan significa você estabelecer aquilo que você irá fazer, né? Então, mapear, planejar aquilo que será executado dentro do processo da sua empresa. Na segunda parte do ciclo, você parte para a estratégia, para a linha da execução, que é o do verbo to do no inglês, que significa o quê? Implantar os processos, rotinas, tarefas que foram estabelecidas no planejamento. Basicamente, é colocar o negócio rodando. Num negócio qualquer, né, certamente existem várias tarefas, vários processos, enfim, cada negócio tem uma complexidade, e essa complexidade vai reportar justamente pela quantidade de sequências, quantidade de processos, quantidade de rotinas que tem que ser desenvolvidas dentro daquela atividade, daquele negócio, daquela empresa.
Bem, uma vez que você trabalhou a execução, aí você vai para para a terceira parte, que é a parte de verificação, que é o check. Ou seja, o que você executou está conforme os parâmetros definidos no planejamento? O que você planejou fazer está sendo entregue? É, o nível de precisão, o nível de qualidade, a aderência da entrega do resultado está conforme o planejamento? Então, a fase de verificação, check, significa exatamente o quê? O seu momento de medir o que foi desenvolvido e trazer uma comparação com o que foi planejado. Então, o check é a terceira fase do ciclo PDCA. E, por fim, a última fase do ciclo é a fase do ACT, ou fase de padronização, que é quando você, a partir desse conhecimento, a partir das observações que você teve ao longo da execução do processo, você tem como criar parâmetros, padronizar as rotinas, padronizar os parâmetros, restabelecer metas, enfim. É como se você, a cada interação de planejamento, execução e verificação, você tivesse como redefinir os seus padrões. Redefinir, ou melhor, definir, né? Se o padrão precisa de algum ajuste ou não, mas principalmente observando que ele vai ser sua referência para que comece o próximo ciclo. O próximo ciclo vai ser o quê? Plan, do, check, action, da mesma forma. Ou seja, uma vez que eu fechei o primeiro ciclo, né? Enxerguei os problemas, os gargalos, os novos desafios, quais são os parâmetros que eu preciso de seguir, eu parto para a segunda parte do ciclo planejando, então, ações em cima do cenário que eu tenho daquele negócio. Defini, planejei, parto de novo para executar. Em seguida, confiro o resultado. Uma vez que os resultados são aferidos, eu posso de novo revisitar aí toda a minha metodologia, meus padrões, enfim, as referências de controle que aquele processo precisa. Então, girar no ciclo PDCA é uma grande ferramenta de melhoria contínua nas empresas. Então, todos os sistemas para qualidade, eles utilizam essa técnica para conseguir que as empresas realmente elevem o seu nível de qualidade. Quando a gente fala em qualidade, a primeira questão que vem em mente é a questão de qualidade do produto, a qualidade do item, mas na verdade qualidade está muito vinculado à garantia de repetição do processo. Ou seja, você tem um processo de qualidade é quando você tem um processo que consegue ter repetibilidade, né? Então, no caso, por exemplo, numa indústria, numa montadora, né? O seu processo de qualidade, ele que vai te garantir que você constrói sempre o mesmo veículo. Na construção civil, é a rotina que garante que você sempre vai entregar o mesmo padrão do produto. E como o produto, na verdade, ele é um somatório de diversas fases dentro de um cronograma de execução do projeto, você tem que estar sempre controlando em todas as fases e girando o PDCA nesse sentido. Então, o PDCA, eu não sei se vocês já tinham conhecimento antes, já tinham ouvido falar, é uma técnica simples e poderosa, mas a grande diferença é aqueles que vão executar e fazer o PDCA, né? Fazer acontecer. No sistema da qualidade total, é muito comum você sempre estudar o PDCA, porque todos os sistemas de controle de qualidade utilizam a técnica. Bem, próximo item que a gente precisa de falar na nossa aula de hoje é o plano de ação 5W2H. É uma técnica também muito importante, muito interessante, que te dá uma ferramenta para que você estabeleça para cada uma das tarefas que eventualmente você está planejando lá no seu PDCA. Você planejou,
né? Mas planejou a rotina. A rotina tem que ser detalhada, né? Ela tem que ser estruturada. Como estruturar? O plano de ação com a técnica 5W2H, ela vai trazer justamente muita clareza em como fazer, como executar, porque você, para cada uma das tarefas que você vai elencar dentro de um fluxo de atividades, né, você vai detalhar os 5 Ws e os 2 Hs. Que 5 Ws são esses? A sigla vem do inglês. What, who, where, when, why. Os 5 W, então, significam em português o que, quem vai fazer, onde é que vai ser feito, quando vai ser feito, por que isso vai ser feito, né? E os 2 Hs, que é o how e o how much. How é como, em inglês, e how much é quanto custa. Então, a questão é, para cada uma das tarefas que a gente vai mapear no nosso plano de ação, a gente vai detalhar nessas 7 colunas, digamos assim, a informação que nós precisamos. Então, pessoal, tanto o ciclo PDCA como o 5W2H são muito úteis para que a gente consiga ter uma clareza do que é realmente que vai ser feito e estabelecer uma rotina de melhoria contínua dentro da própria cultura da organização, ou seja, planejo, executo, verifico, né? Preciso de mexer e atuar nos padrões? Sim, então ok, eu vou reprogramar esses parâmetros, volto para a linha de planejar, vou para a execução, confiro o resultado. E assim eu vou girando várias vezes o ciclo PDCA. No caso, quando a gente fala em quais são as tarefas ou quais são as atividades, o 5W2H vai nos dar esse embasamento. E como o nosso contexto aqui de aula é sempre de tentar colocar para vocês uma visão prática, eu vou colocar aqui agora na tela um cenário para a gente fazer um exercício juntos. Vocês vão fazer, eu vou dar um tempo para vocês desenvolverem, cada um aí no seu computador ou no seu telefone, e a gente vai tocar essa correção logo adiante. Então, voltando aqui para a tela, compartilhando novamente aqui com vocês. Vamos lá. Vamos supor uma empresa que está se estruturando para atuar no segmento Minha Casa Minha Vida, no município de Ribeirão das Neves. Ok? Bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar 10 tarefas que componham o fluxo do processo que será realizado. Nós vamos, então, imaginar uma empresa que vai atuar no Minha Casa Minha Vida, em Neves. Ela está planejando a sua atuação, ok? Então, nesse planejamento da sua atuação, no fazer, né? Ou seja, ela vai planejar, ela vai executar, a gente vai fazer um PDCA. Mas eu preciso que cada um de vocês faça o relacionamento de 10 itens, 10 tarefas, dessa execução desse projeto. E aí vocês, ao terminar, vão me encaminhar via chat aqui do Zoom, ok? Inclusive o seguinte, eu estou falando com vocês a partir de um telefone celular e o meu desktop está indicado aí na lista. Então eu quero que vocês me retornem no desktop, ok? Deixa eu colocar aqui o Excel só para vocês entenderem o que eu estou pedindo. Aqui, ó. Vocês vão elencar, eu vou pôr na tela aqui, ó, 10 ações desse planejamento, tá ok? Então, cada um vai fazer aí, assim que vocês forem terminando, vocês vão me mandando aqui no chat do Zoom.
Então, 10 minutos aí para vocês desenvolverem. Eu vou voltar aqui com o PowerPoint. A gente está falando de fazer essa parte aqui, ok? Então, 10 minutos aí, eu estou aqui aguardando. Então, aqui, pessoal, eu estou compilando aqui várias sugestões que vocês deram. Só como eu vi que algumas tem várias repetidas, eu vou só fazer uma mudança aqui. Tirar esses números aqui. Vamos lá. O que já vai dar? Eu vou ordenar aqui só para a gente não ficar com tantos números, tantas coisas repetidas. Tá. Pessoal, o nosso objetivo aqui agora é de fazer a classificação dessas atividades que vocês relacionaram, essas ações que vocês relacionaram, e nós vamos classificar cada uma delas dentro do ciclo PDCA. Então, deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para ficar bem visível na tela de todo mundo. A gente consegue aqui ainda um pouquinho mais de largura. Tá dando para ler tranquilo? Sim? Tá. Beleza. Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Primeira ação que foi colocada aqui de alguém que eu não sei quem e vamos fazer em conjunto. Obtenção de alvará. Essa atividade, obtenção de alvará, ela é uma atividade que está no planejamento, ela está na execução, na verificação ou na padronização. Em outras palavras, ela está no plan, no do, no check ou no action do PDCA. Eu vou escrever aqui obter alvará, para ficar bem claro. O que vocês acham? Habilitem os microfones aí e vamos interagindo aí, por favor. Júnior, qual que é a sua opinião? Ô, professor, eu acho que está no planejamento. Eu acho que seria execução, não? Eu também acho que está na execução também. Pois é, eu acho que seria do. Porque você já está para a linha, tipo assim, se eu estou obtendo alvará, eu estou tomando uma atitude, eu não estou planejando uma ação. Eu estou executando uma ação, ok? Concordo. Tá. Então seria
para imediato. A pessoa relacionou a ação a obter alvará. Não futura construção. Oi? Não como futura construção. Foi do jeito que está colocado aqui. Mas você poderia, por exemplo, já que dentro do planejamento, para falar de alvará, você poderia estar planejando no sentido assim, levantamento de todos os alvarás necessários, né, para planejamento. Tá. Aí você estaria em fase de planejamento. Do jeito que está aqui é no do, né? Tá, não, tudo bem, entendi. Obrigado. Ok? Ok. Aqui também a palavra está muito genérica. Controle. Controle de quê, né? Vamos melhorar isso aqui, ó. Controle da execução de serviço. Seria uma ação dentro de qual fase vocês acham? Planejamento, plan, do, check ou action? Cheque. Check. Vou encaixar alto aqui, ó. Check. Ok? Vamos lá. Custo. Não sei o que a pessoa quis dizer com custo aqui sozinho, mas levantamento de custo de construção. Plano? Plano. Ou seja, eu estou planejando a obra, certo? Plano. Demanda. Eu acho que ela está também falando de levantamento de demanda. Que fase que seria isso? Tem também. Beleza. Documentos do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso. Documentos. Esse aí não é o cliente, não é o seu cliente que tem que preocupar. Será que é o cliente? Eu não sei quem que fez, não, mas vamos lá. Divulgação da lista de documentos do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que seria uma ação de vendas, né? Então, acredito que seja... Qual fase do PDCA que a gente estaria trabalhando aqui? Do? Execução, certo? Divulgando. Vendas também estaria dentro do, né? Qual? O vendas total estaria dentro do do, né? Ou seja, todas as atividades de venda, apesar de já estar fora da construção, ou seja, está construindo, mas ainda está dentro do... Está no escopo do negócio, faz parte. Está no escopo do negócio, perfeito. Ok? Ou seja, se ele está na execução, vamos embora. Do. Gestão. Está muito genérico aqui. Eu vou até apagar para a gente não deixar... Porque, na verdade, a lista aqui está com 60. Eu vou cortar alguns aqui que eu acho que está muito genérico para a gente ter uma discussão um pouquinho maior. Por exemplo, planejamento. Planejamento de quê? Né? Vamos colocar aqui planejamento dos projetos executivos. Se eu estou no planejamento, plano. Né? A ideia base aqui, gente, é que projetos, planejamento. Agora, se eu tiver, na verdade, por exemplo, execução do projeto de estruturas e fundação. Uma coisa, eu estar trabalhando o projeto no sentido de estar planejando a obra, etc. Mas a própria questão de fazer um projeto é uma atividade de executar. Então, uma empresa, por exemplo, maior, onde o setor de projetos dela atua internamente e não como uma contratação externa, né, ela pode ser, sim, uma fase de execução. Inclusive, dentro de um próprio setor de projetos, você ter os projetistas que desenvolvem e tem projetistas que fazem validação e análise, né, dentro dessa mesma
do mesmo setor, você pode ter ações que estão sendo tomadas no escopo do plan, outras no escopo do do, né? Outras no escopo do check. Então, a ideia base que a gente tem que pensar aqui é que existem ações diversas e cada uma delas vai estar vinculada a uma das fases. Vamos continuar aqui classificando. Aqui, ó. Registro no CREA da empresa e do profissional. Isso aqui é uma ação que está em qual fase do PDCA? Bem, Eu acho que é do, não é não? você tem que Quem ter, que é? você não tem que ter o registro antes dessa turma? Mas a questão não é ter o registro antes. A questão é você buscar o registro. Você está executando o planejamento que você tinha ou você está planejando? Concordo, está no DU mesmo. Entendeu? Então, a questão chave, o que diferencia um do outro, é você enxergar o que é planejar, o que é executar e o que é conferir. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando do registro do CREA da empresa e do profissional, né, depois que você foi lá e registrou, uma tarefa de checagem seria justamente o quê? Aferir consolidação do registro, por exemplo, entendeu? Aí eu já estaria confirmando uma tarefa que foi desenvolvida. Vistorias, que foi colocado aqui. Não foi dito exatamente o que significa. Mas vamos supor, vistoria de entrega do imóvel. Uma vistoria de entrega do imóvel, ela estaria em qual fase do PDCA? Cheque. Cheque. Como? Cheque. Cheque. No check. Ok? Acabamento, isso aqui está repetido. Então, por exemplo, acabamento é instalação de acabamento, que é uma fase de obra. Ela está em qual ciclo do PDCA? Dudu, ok? Agora vamos lá, já que a gente já está começando a entender. Como que eu teria uma fase vinculada a acabamentos na fase do plano, de planejamento? Me fala uma ação que a gente poderia estar tomando vinculada a acabamentos que estivesse na fase de planejamento. Projeto Oi? de acabamento. Projeto de acabamentos. Ok? Especificação de projeto de acabamentos. Aí eu estaria, por exemplo, trabalhando em planejamento da obra. Agora, e uma ação vinculada aos projetos de acabamento na fase do check? A gente poderia ter uma coisa assim, ó, conferência de assentamento de pastilhas na fachada. É uma tarefa, né? Conferência, check. Entendeu? A grande questão é que num plano de ações de uma empresa, num plano de negócios, até pela complexidade que é o negócio, existem várias e várias e várias ações que vão ser descritas. E qual que é o nosso propósito? Trazer a visualização de que eu tenho que passar pelo ciclo PDCA. Por quê? Tudo que eu for fazendo dentro desse escopo, né, é importante que eu feche um ciclo. Então, eu planejo, executo, verifico. O conhecimento que foi gerado nesse ciclo, eu crio o quê? Eu pego e faço uma padronização, uma métrica, um planejamento de metas, né, que vai me dar o norte para executar ou outros processos dentro do mesmo projeto ou até mesmo outros projetos. Então, por exemplo, a gente falou de conferência de assentamento de pastilhas na fachada.
Você poderia chegar numa situação hipotética aqui, por exemplo, que é criação do manual de assentamento de pastilhas tipo 10x10. Sei lá, dentro da sua empresa, se isso fizesse sentido. O que seria isso? Criar um manual de assentamento, né? Com especificações e tudo. Eu estaria justamente padronizando a nossa tarefa de assentamento de pastilhas, de tal forma que se eu tenho uma obra, duas obras ou N obras, todas elas vão começar a seguir aquele critério que foi justamente estabelecido pelo amadurecimento dos processos desenvolvidos dentro do ciclo PDCA. Essa que é a ideia. Então, tudo isso que vocês colocaram aqui para baixo, ó, alvarás, ajustes, autorização da construção, avaliação de possíveis danos colaterais, compra de terreno, entrega, enfim, todas elas aqui vão estar enquadradas dentro do PDCA. Por exemplo, aqui, ó, o que deu certo e o que deu errado, né? A pessoa escreveu assim. O nome da ação não seria exatamente assim, mas o que deu certo e o que deu errado é justamente o objeto da verificação, que é você obter a conformidade em relação aos aspectos que você definiu e planejou. Então, o que é importante de ficar aqui desse exemplo que a gente começou a construir juntos? Cada ação, dentro do seu planejamento, ele vai estar dentro do ciclo PDCA, vamos por aqui, dentro do ciclo PDCA, em uma dessas fases. E a ideia é que você sempre planeja para em seguida executar, depois você confere se a execução saiu conforme o planejamento e padroniza. Padroniza, volta, planeja, próxima iteração e assim vai. E, gente, isso aqui, na construção civil, muitas vezes, principalmente as empresas que não têm um sistema da qualidade, isso acontece de uma forma empírica, sem metodologia e muito se perde pelo caminho. Então, por exemplo, vamos supor que você definiu dentro de um segmento, sei lá, a gente está falando de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, gente, o custo é todo muito justo, muito achatado. Qualquer erro numa obra dessas de popular faz com que você praticamente zere a margem. É muito perigoso esse tipo de obra, porque você não tem como ter uma margem de folga. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo no empreendimento no interior. O pedreiro, porque ele bem entendeu, de repente, a alvenaria era uma alvenaria autoportante, ele passou uma fiada a mais de tijolo porque ele achou que o pé direito estava baixo. Ele achou da cabeça dele. E no que ele fez isso e não houve verificação, as lajes que faziam a ligação das casas geminadas, né, foi estabelecida num novo patamar, implicando que todas as paredes do empreendimento com 20 casas tivessem que subir uma fiada a mais de tijolo. Quais são os efeitos que isso gerou na obra? Gastamos mais tijolo, gastamos mais reboco, porque eu aumentei a superfície das paredes, gastou mais tinta, gastou mais mão de obra, gastou um monte de coisa, porque o cara foi lá e fez o negócio errado. Ah, mas não estava devidamente detalhado, o comando não foi passado corretamente, o mestre de obras boiou, não viu. Pessoal, em obra é um poço de problema. Então, as empresas que conseguem ir estabelecendo a qualidade total, elas têm que vir padronizando cada uma das fases. Para quê? Para evitar perda, para evitar situações desnecessárias que podem ocorrer. Então, desde o início de uma obra, lá na terraplanagem, marcação do terreno, né? Na hora que você vai fazer a locação, iniciação de fundação, enfim, tudo, são muitos detalhes. Na própria questão de estrutura, né? A conferência das formas e das armações antes das concretagens é vital
para você garantir segurança da estrutura. Então, imagine se você está planejando a execução da forma, né? Todo mundo sabe que tem a forma, mas você tem que pensar o seguinte: o seu processo ele se amarra por ele mesmo? O seu processo consegue se controlar por si só? Você roda o PDCA ou você só deixa o pau quebrar e aí depois você vai lá ver se deu certo ou errado? Entendeu? Então, a ideia da sistematização dessas ações é com vistas a isso. Quanto mais você consegue amarrar os processos nesse ciclo de melhoria contínua, menos confusão você vai ter no na sua obra, no seu projeto. Entendem? Então, essa é a ideia do PDCA. Continuando aqui para o nosso exercício, agora a gente vai fazer uma segunda situação. Defina uma tarefa da empresa e estruture um plano de ação utilizando a técnica do 5W2H. Então, vamos lá. O que é o 5W2H? Você tem, dentro do seu plano de ação, você vai ter uma estruturação de passos ou tarefas de cada uma das ações a serem tomadas. Então, vamos supor aqui, vamos pegar uma das ações que a gente pôs aqui no PDCA. Vamos fazer uma delas aqui. Ó. Aqui, ó. Deixa eu escolher uma. Vamos fazer isso aqui, ó. Execução do projeto de estruturas e fundação. Então, aqui, ó, a gente vai criar um plano de ação para execução do projeto de estruturas e fundação. Não pôr de estruturas aqui, nem vou pôr fundação, não, para a gente diminuir um pouquinho mais o escopo. Vamos lá. Vamos imaginar aqui juntos essa tarefa. A pergunta é: como é que eu executo um projeto de estruturas? Então, vamos pensar como se a gente estivesse fazendo uma receitinha de bolo, né? Como que é que eu vou executar um projeto de estrutura? Ok? Como que eu vou executar um projeto de estrutura? É lógico que vocês vão me responder: ah, professor, depende do projeto. Eu sei, só que eu não estou querendo dizer no detalhe do projeto. Vamos pensar de forma macro. Como seria a execução do projeto de estruturas? Cada uma das tarefas que a gente vai relacionar, nós vamos atribuir a ela o 5W2H, ou seja, quem, onde, quando, por quê, como e quanto custa. Vamos lá, 5 minutos aí para vocês pensarem em uma relação de sequência de tarefas para esse plano de ação, para a execução do projeto de estruturas. Ok? Quem for terminando, vai me mandando aqui no chat. E detalhe, é importante todo mundo tentar fazer, porque na hora que vocês começam a fazer, que vai bater naquele monte de dúvida, é que faz sentido a minha explicação logo na sequência. Então vamos nessa aí, qualquer dúvida eu estou aqui. Obrigado. Tá ok? Beleza. Que aí a gente já entendendo como funcionar, vocês podem usá-la para diversas linhas de atuação, descrevendo aqui as atividades que desenvolvem, que compõem o plano de ação e, né, quem, onde, quando, por quê, como, enfim. Assim que terminar, eu já mando para vocês. Beleza? Beleza. Tá. Fábio, você está com a mão levantada aqui no chat e você quer fazer alguma pergunta? Fábio, seu microfone está fechado. Ainda continua fechado. Ok.
Professor, eu devo ter levantado a mão por engano, eu não tenho pergunta, não. Obrigado. Ah, não, tudo bem. Então, eu vou passar aqui para todo mundo, se alguém quiser fazer alguma colocação. Vocês conseguiram fazer aí, pessoal? Além do Júnior, alguém mais fez? Para a gente concluir? Para que você possa executar um projeto estrutural, tem que ter avaliação do arquiteto com relação ao que o engenheiro fez de mudança no projeto que o arquiteto fez. Perfeitamente. Por isso, Não, então, olha só, Fábio, a parte que eu acho que é interessante aí, até foi boa a sua intervenção. Do jeito que está colocado aqui, está bem genérico. Deixa eu postar de novo a tela aqui. Bem genérico. Mas o que você acabou de falar, por exemplo, faria parte de uma verificação, em algum momento o próprio arquitetônico tem que ser revisado, né? Ou seja, na hora que você está desenvolvendo o cálculo de estruturas, pode ser que você precise voltar aqui. Então, olha só. Aqui, ó, requisição de novo projeto, ok? Definir o RT, modelar o projeto conforme o projeto arquitetônico, tá vendo? Deixa eu ver, ficou... Quebra de linhas. Modelar o projeto conforme o projeto arquitetônico, projetista. A grande questão, você acabou de ter uma visão correta de que esse plano de ação está incompleto ou precisa de ser mais bem detalhado, entendeu? Então, esse é o exercício. É você conseguir colocar tudo aqui de o que são os passos das atividades dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro do seu setor. Entende? Quanto mais bem detalhado tiver, mais estruturado estiver, melhor vai ser para você realmente o quê? Colocar isso como um padrão de atuação e, principalmente, sair dos problemas ou melhorar a eficiência da sua empresa. Essa que é a grande questão. Então, nós fizemos aqui, de fato, está genérico, eu não fiz nenhuma análise crítica dessa montagem e o meu propósito aqui era de mostrar para vocês, mas nós desenvolvemos esse exemplo aqui em conjunto agora, ok? Mas a sua visão está correta. Pode já pegar esse aqui e melhorar, ok? Ok. Legal. Foi boa a sua interposição. Ok. Pessoal, essas aulas online, todo mundo fica caladinho, microfone fechado, o trem vai na velocidade que é interessante. Nós, com essas duas metodologias apresentadas hoje, a gente está encerrando a primeira etapa do nosso curso. Então, para a gente recapitular, o que nós vimos até agora? Nós começamos o curso falando sobre empreendedorismo, né? Depois, nós entramos na questão de microeconomia, falamos sobre oferta e demanda. Depois, a gente começou a parte de análise de risco. Aprendemos a utilizar a matriz SWOT. Aprendemos a usar a técnica de priorização de Guth, ok? Em seguida, falamos sobre noções de contabilidade. Aí, né, fizemos aquela simulação que eu espero que vocês tenham gostado, falando a respeito do fluxo financeiro, né, os ativos e os passivos, como é que isso funciona, o cash flow. E hoje a gente falou sobre PDCA e 5W2H. Essa é a primeira parte do curso. Nós temos aí uma vasta bibliografia disponível para vocês pesquisarem e estudarem esses conteúdos. Muitos sites
né? É muito fácil, na verdade, de dar uma entrada no Google lá, qualquer um desses temas que eu falei. Se você digitar lá, vão vir muitos conteúdos. Então, assim, é uma matéria que está bem acessível, que, inclusive, se no futuro vocês quiserem aprofundar, enfim, não tem limite, porque tem muita coisa interessante. Principalmente se vocês entrarem para gestão de qualidade ou alguma coisa vinculada à qualidade total. O meu propósito aqui era de dar um overview, então, meu propósito foi de dar uma visão bem prática do funcionamento desses dispositivos e com eles agora nas mãos, né, vocês têm como, tipo, precisou, corre atrás, evolui mais, estuda mais, porque nós só demos uma pincelada realmente nesses conteúdos. Então, a nossa avaliação vai ocorrer já na próxima aula. Na primeira hora, eu tiro dúvidas sobre os estudos que vocês vão fazer para se prepararem para a avaliação. E às 8 horas a gente pega e começa. Ok? Quero saber se alguém mais quer fazer alguma pergunta, porque o que eu tinha planejado já está executado. Ok? Então tá aberto aí, por favor. Professor, olha se o meu tá certo aí, professor. Tem que acertar esse negócio. Olha agora. Cadê? Fazendo favor. Deixa eu ver aqui, do Júnior. Professor, só confirmando aí, é fluxo fluxo financeiro e classe, Rô? Oi? É fluxo financeiro, depois você falou o quê? Classe? Classe, Rô? Da aula anterior a gente falou do cash flow, que é fluxo de caixa. Ah, não, tranquilo. Noção de contabilidade, fluxo de caixa e a aula de hoje, PDCA e 5W2H. Não, ótimo. Júnior. Oi. Autor de paredes, stalking, pedreiro. Normalmente o pedreiro, se ele é quem faz, não é ele que confere, né? Você tem que colocar um supervisor. Mas mestre de obras. Quem vai fazer, quem vai preencher o checklist não seria o pedreiro? Cara, você já viu algum pedreiro fazendo checklist? A pessoa não tem conhecimento, não, nunca vi não. Então, beleza. É porque não é assim que costuma funcionar realmente na prática. Tá. Então é o seguinte, quem supervisiona o pedreiro ou vai ser um mestre de obras ou um encarregado de determinada tarefa, então seria uma alvenaria, alguma coisa. Seria que o mestre de obra. Pode ser. Depende da estrutura da obra. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se a tarefa é de conferência de alvenaria, o que é conferência de alvenaria é um caminho, um raciocínio que você colocou. Se a tarefa é executar a parede, aí parece mais com o que você colocou. Entendeu? A tarefa seria o quê? Construir as paredes no padrão. Aí quem vai fazer? O pedreiro. Quais paredes? A5, A6, A7, A8, até prazo tal, né? Porque, né? Entendeu? Eu acho que do jeito que você colocou, está mais para executar a parede do que para conferir se ela está conforme. Tá. Eu tô falando essas coisas, professor, é porque aqui está falando mais sobre, por causa da turma que é da engenharia civil, mas eu trabalho muito com isso aqui, com essa ferramenta, mas eu acho que eu estou errando, entendeu? Você trabalha com essa ferramenta em qual cenário, por favor? O professor, na indústria de plástico e também na indústria de cerâmica que eu estava trabalhando. Mas só que aí o supervisor estava me ensinando e até mesmo eu estava desempregado até pouco tempo. Tinha uma vaga de liderança na Café Três Corações e uma das exigências é rodar um ciclo de PDCA na vaga. Entendi. Entendeu? Aí eu estou perguntando por conta disso. A gente não sabe o dia da manhã, né? Não, a gente sabe o dia de amanhã. Tem que saber esse negócio redondinho. Mas quer ver? Eu vou te ajudar nesse quesito.